Bem-vindos ao Espaço Estudo. Hoje, à tarde, dia 26 de março de 2023, às 14h30, será realizada uma audiência pública sobre veículos elétricos e será promovida pela Ligabom. Pois bem, a grande importância disso aqui é que esta Ligabom é uma liga de todos os comandantes dos corpos de bombeiros militares de todo o Brasil, ou seja, é uma oportunidade para discutir as normas a norma que deverá ser válida em todo o país. Percebam aqui, em geral, os corpos de bombeiros, cada um tem a sua experiência, tem a sua realidade e cria a sua norma. Neste caso, as normas que surgiram anteriormente nos estados saíram de vigor, mal entraram, saíram em vigor, saíram em seguida, ou então não passaram da fase de minuta. Para que se faça um estudo mais completo de algo que ainda é muito novo, que são os carros elétricos, resolveu-se unificar isso. Então, os corpos de bombeiros, eu imagino que esta deve ser a primeira norma de validade nacional, e que estará ao lado de todas as normas de validades estaduais ou distrital, que nós temos no país. Chamam a atenção os conhecimentos operacionais e técnicos, a oportunidade de apresentar evidências e o foco em segurança contra incêndio. Por que eu escolhi? Bom, falemos dos participantes. Primeiro, a Ligabom. Está aqui, deixa eu mudar a cor aqui, está aqui colocado que é o Conselho de Comandantes Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares de todo o país. Vejam a enorme importância disso, porque está reunindo conhecimento e experiência de instituições que são respeitadas por todos os brasileiros. São exemplares no cumprimento de suas missões, estão sempre presentes nos momentos de festa e de dor e focada na defesa da vida e do patrimônio. Será muito difícil alguém questionar a importância e a necessidade da norma que vier a ser por ela criada. Ela quem? A Ligabom. E é por isso que é tão importante que todos nós participemos. Quem puder contribuir, participe, acesse, acompanhe, mande suas mensagens. Quem é o outro lado na história? O outro lado na história desse evento, porque estará no canal do YouTube deles, é a ABVE. Quem é a ABVE? Tá? A Associação Brasileira do Veículo Elétrico está descrita bem aqui, ó. É uma associação, ela não é imparcial, ela tem a missão de promover a ampla utilização dos veículos elétricos aqui, ó, veículos eletrificados. Isso não é errado, isso não é um crime. Nós estamos numa sociedade democrática, plural, então as pessoas podem ter posições, opiniões, interesses diversos. Não é um problema que ela seja parcial, mas é importante que nós tenhamos em vista que ela tem um interesse primordial, que é difundir a adoção do veículo eletrificado. Em certos momentos, os interesses de instituições, empresas e dos órgãos públicos podem estar em um certo conflito, não um conflito absoluto, mas um conflito relativo, em que alguns vão querer normas menos severas e mais baratas de implantação, e outros vão querer normas mais severas que protejam vidas, para que a gente não continue vivendo essa situação histórica de primeiro nós termos grandes desastres, grandes tragédias, para só depois fazermos as normas para evitar a segunda, a terceira tragédia, como eu falei no vídeo anterior. Bom, conhecida a ABVE, aqui está agora o Instagram da Ligabom. Há uma quantidade enorme de seguidores, muitas publicações, e precisamos estar atentos ao que vai ser dito por eles e participar. Vamos contribuir, participem disso aí. Vejam aqui, eu fiz uma pesquisa através, está aqui dito, olha, a pesquisa foi pelo aplicativo de inteligência artificial DeepSeek sobre os carros vendidos no Brasil. Quais são os modelos de carros à venda no Brasil e quais são as suas potências de carregamento no modo 3. Olha, o modo 3 de carregamento é o modo que se tem em casa, é um modo doméstico. Não é aquele carregador em emergência de viagem que você vai colocar numa tomada de 20 amperes, e também não é aquele carregamento de carga rápida que você tem nas tomadas dos carros elétricos embaixo
com 2 pininhos. Isso aqui é modo 4, tá? Então o modo 3 é aquele conector que terá 7 pininhos, ok? Esse aqui é o modo 3, é o que você vai ter dentro de casa. Vejam quais são as potências de carregamento para esta lista de veículos, de modelos de veículos que a DeepSeek me apresentou. Tá? Alguns veículos, vocês podem ver que eles têm 2 opções de carregamento. Potências menores em monofásico, potências maiores em trifásico. Por causa disso aqui, eu fiz esta distinção. Onde o carro tinha 2 potências possíveis, eu mantive a menor e coloquei a maior como um dado a mais, porque é como se eu estou considerando como se fossem 2 modelos, tá? Que existe um Megane E-Tech de 11 kW e outro Megane E-Tech de 22 kW. Porque qual é o meu objetivo aqui? É fazer uma média de quanta potência os carros à venda no Brasil demandam para serem carregados dentro daquele tempo que está no manual. Quando você entra numa concessionária para comprar um veículo, o vendedor vai te falar, não, ele carrega de 0 a 100, ou de 0 a 80, ou de 20 a 100, ele vai te dar números um pouco variáveis, né? Mas vai te dizer, carrega em 5 horas, carrega em 6 horas. Isso só é verdade se essas potências nominais de carregamento estiverem presentes, forem asseguradas. Tá? Se isso não estiver assegurado, você vai ter um tempo de carregamento muito maior do que o que você tinha expectativa quando você comprou o carro. E mais ainda, observe que eu botei nesse box vermelho aqui. Quando você vai a uma concessionária comprar um carro eletrificado, seja híbrido ou seja elétrico, muitas vezes eles já lhe dão de brinde um wallbox com a potência nominal do carro, para você chegar em casa, mandar instalar e ser feliz. Vão te dar um wallbox de 7.4, vão te dar um wallbox de 11 kW, mas qual é o problema? As incorporadoras estão fazendo projetos com 3,3 a 3,5 kW para metade dos apartamentos em simultâneo. Isso é uma coisa muito que provavelmente a médio prazo, não vou dizer nem curto nem longo, mas a médio prazo, em alguns anos, nós vamos ter um problema com essas instalações, porque não há energia suficiente. Não há energia suficiente para todo mundo ao mesmo tempo. Há cerca de metade ou 1/3 da potência demandada, olha aqui qual foi a média, tá? Para todos esses veículos, né? Todas essas potências de carregamento aqui, eu listei todas, mais uma vez, separando o que havia modelos de 2 potências, e a média deu 11,1 kW. Essa é a potência média para um comprador de um veículo elétrico sair da concessionária, chegar à sua casa, instalar o seu wallbox e ficar satisfeito. É quando a sua expectativa terá sido atendida. E pelo incorporador, pelo imóvel que ele comprou, quando ele compra um imóvel que o incorporador, que a imobiliária promete, está pronto para receber carros elétricos, é só você chegar, comprar seu carro elétrico, botar seu wallbox e ser feliz, né? É preciso que seja dito qual é a potência que está sendo oferecida. Se a potência é uma potência de 3, se é uma potência de 7,4, de 11 ou de 22 kW. E principalmente, se todos os moradores vão poder usar o seu carregador ao mesmo tempo. As potências que estão sendo instaladas, pelo menos nos imóveis que eu visitei, são bem abaixo da potência que os veículos necessitam, e só está prevista a utilização em simultâneo de metade dos apartamentos. Ou seja, se metade da potência, metade dos apartamentos, os projetos que estão sendo feitos são projetos com 1/4 da potência necessária. Isso é uma coisa muito grave, que vai criar problemas nos próximos anos, assim que aumentar a quantidade de veículos eletrificados. E esses imóveis que vendem a ideia de que estão prontos, eles vão atrair os compradores de carros eletrificados na crença de que lá vai estar tudo pronto. Então a percentual de veículos eletrificados nesse imóvel será maior. Então dê uma olhadinha nisso aqui, tá? Porque quando você chega nesses imóveis e vai fazer a instalação do seu wallbox, ninguém te diz, doutor, o senhor só pode instalar um de 3,5, tá? Porque o projeto é de 3,5.
Nenhum incorporador, nenhuma imobiliária vai te dar essa informação. Você vai ter que pesquisar. Bom, passemos agora, tá? Essa imagem aqui eu já utilizei em outros vídeos, né? Em que é uma linha geral do que eu fiz nos outros vídeos, mas basicamente você tem 3 formas de carregar um carro elétrico em um condomínio. Ou haverá um software, um serviço e um hardware, e haverá uma pequena cobrança para isso, que é a gestão de energia. Tá? São empresas que vão colocar sistemas digitais que vão controlar a energia para os carros, evitando que haja uma sobrecarga. É uma solução muito inteligente e econômica, né? Bom, dependendo, óbvio, do contrato que você vai fazer. Mas a solução mais inteligente e econômica é você ir adaptando a energia à medida que a demanda dos moradores vai crescendo. E que haja um sistema que possa balancear isso, evitando uma sobrecarga da instalação do prédio, evitando ou desligamento do prédio ou superaquecimento dos condutores e do transformador de entrada. A outra forma são os pontos individuais, que muitas imobiliárias, muitas incorporadoras estão vendendo com a promessa de que é a forma mais barata, porque você não vai precisar de um software de gestão e vai sair direto na sua conta. Só tem um detalhe: para todo mundo ter ponto individual sem gestão de energia, é necessária uma oferta de potência muito maior. E isso está na norma, na NBR 17019, e não está sendo cumprido. E por fim, uma outra opção bastante interessante, que é a oferta de ponto compartilhado. O condomínio tem 100 apartamentos, vai oferecer 3 pontos de carregamento. Então, o condomínio vai gerenciar isso como gerencia o uso de um salão de festas. Não pode todo mundo usar o salão de festa ao mesmo tempo, não pode todo mundo usar o ponto de carregamento ao mesmo tempo. Isso aqui não vai dar conflito. Isso aqui provavelmente vai ser um projeto bem feito. Agora, isto aqui está sendo um projeto muito mal feito. Aqui mora o problema dos condomínios, a meu ver, nos próximos anos. Bom, e por que eu resolvi destacar a NBR hoje, no dia da audiência pública da Liga Bom? Porque a NBR 1709 já determina 3 recursos de segurança. Aqui, ó, 3 recursos de segurança para a instalação de carregadores de wallbox para veículos eletrificados. Só que esses recursos que estão como obrigatórios dentro da NBR 17019, eu não os vi em nenhuma das normas de corpos de bombeiros, nem minutas de normas de corpos de bombeiros. E já que a Liga Bom vai fazer uma norma nacional, ela precisa atentar a isso. É preciso fazer com que essa norma respeite e obrigue a adoção integral do que estiver previsto na norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E quais são as que eu chamo aqui? Atenção, oferta de potência. Qual é a preocupação, né? Qual é o recurso que a NBR está nos oferecendo como proteção em relação à oferta de potência? Ela está dizendo o seguinte: olha, se forem utilizados pontos individuais, tem que ter energia para todo mundo. O fator de demanda é igual a 1. O fator de demanda igual a 1 significa tem que ter 100% de energia para todos utilizarem aqui, ó, para todos utilizarem simultaneamente. É isso que significa fator de potência. Só que há uma falha nas normas do Corpo de Bombeiros, e eu não considero uma falha na ABNT, porque a demanda ela vai crescer com o aumento da tecnologia. Né? Com o passar dos anos, com certeza, essa média que nós vimos aqui nos carros, né? Há cerca de 2 anos, quando eu fiz esse cálculo pela primeira vez, eu encontrei um valor bem mais baixo, em torno disso aqui, 7,4, 6,6. Foi isso que eu encontrei. Só que hoje os veículos já estão, muitos deles chegando trifásicos. Então hoje a demanda média é de 11. Então a norma precisa dizer, olha, fator de demanda 1, mas quanto energia para cada um? Eu diria, hoje, um condomínio de alto padrão, com imóveis de 200 metros quadrados, com 3, 4 vagas, se ele vai se apresentar como preparado, adequado para o veículo elétrico, ele tem que oferecer 11 kW
por apartamento. Pelo menos 11 kW, ele vai ter que fazer entre 11 e 22 kW por apartamento. E as normas não dizem qual é esse número, dizem que o fator de demanda tem que ser 1. Ótimo. Agora, o corpo de bombeiros tem que colocar, os corpos de bombeiros, ou a Liga Bom, tem que colocar de alguma forma, né, qual vai ser essa potência. Porque qual é o risco disso aqui? Que ninguém limita. Tá? Não existe limite. Quando você chega no condomínio para instalar, ninguém te diz que só pode instalar com 3,3, só pode instalar com 7,4. As pessoas vão instalar com 11, vão instalar com 7,4. Então o imóvel tem que estar preparado. Ou a norma tem que dizer: o condomínio irá determinar qual é a potência máxima de cada wallbox dentro do fator de demanda 1. O fator de demanda 1 não pode ser discutido se não existir um sistema de gestão de potência. Aí, a outra opção que a norma coloca é justamente a gestão de potência. Olha aqui, ó, o que ele coloca? A menos que um controle de recarga seja incluído no sistema. Portanto, deve ser considerado o fator de demanda 1, a menos que haja gestão de potência, que é isso aqui, ó. E por fim, isolamento de CA. Essas baterias têm uma enorme capacidade, tem uma enorme energia acumulada. Hoje nós estamos entre 60 e 80 kWh para os carros com maiores baterias. Isso é muita energia. E essa energia, ela está em corrente... isolamento de corrente contínua. Deixa eu corrigir aqui, ó. Isolamento de corrente contínua. Isso aqui está em corrente contínua e isso pode retornar e torrar o sistema de um prédio. Tá? Então, como os transformadores não permitem passagem de corrente contínua, eles só permitem passagem de corrente alternada, então é obrigatório, está na norma, mas ninguém instala. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, sobre os transformadores de separação. Eu vou colocar num card no final desse vídeo aqui, para que vocês vejam. Mas os transformadores de separação não estão sendo instalados. Eu nunca vi um instalado em lugar algum. E ele está na norma. E se ele está na norma, quando ocorrer um sinistro, alguém vai ir lá fazer uma perícia, procurar o transformador de separação, não vai encontrar, e alguém vai ser responsabilizado. Olha, você não colocou o transformador de separação. Você arriscou o prédio e não tem ninguém colocando, tá? Vocês podem procurar à vontade, que não há ninguém, nem sabe. Vocês entrem numa obra, chame um engenheiro responsável e pergunte se está sendo colocado transformador de separação para o sistema de carregamento de carros elétricos. Ele dificilmente ele vai saber do que se trata isso. Dificilmente, ok? Bom, então chegamos ao final. Perdoe-me aqui. Corrente contínua, chamo a atenção novamente aqui, que eu cometi um erro de digitação. E chegamos ao final, aqui estão os cards. Colocarei aqui o vídeo, né, nesse card, sobre o transformador de separação. Não esqueça do círculo virtuoso do YouTube, curtir, inscrever-se, notificações ativadas, compartilhar. E lembre-se que a nossa bandeira ela é sem partido. Ela é de todos nós, desde 19 de novembro de 1889. Muito obrigado, até o próximo vídeo.